Bom dia, alunos, tudo bem? Hoje mais uma aula de matemática, com a resolução de mais uma questão do Enem 2019. Vou deslocar o reloginho aqui para a gente começar a nossa aula. Ok, vamos lá. Aula de matemática, turmas terceiro AM, terceiro BM, terceiro CM, terceiro DM. Questão 164, Enem 2019, caderno amarelo, professor Wagner. O dono de um restaurante situado às margens de uma rodovia percebeu que, ao colocar uma placa de propaganda de seu restaurante ao longo da rodovia, as vendas aumentaram. Pesquisou junto aos seus clientes e concluiu que a probabilidade de o motorista perceber uma placa de anúncio é 1/2, ou, se você preferir, 1/2. Com isso, após a autorização do órgão competente, decidiu instalar novas placas com anúncios de seu restaurante ao longo dessa rodovia, de maneira que a probabilidade de o motorista perceber pelo menos uma das placas instaladas fosse superior a 99%. A quantidade mínima de novas placas de propaganda a serem instaladas é: letra A, 99, letra B, 51, letra C, 50, letra D, 6 ou letra E, 1. Vamos para a solução. Então, imagina que você está com o teu carro e você passa pela placa restaurante. O que pode acontecer? Ou você percebe a placa, ou você não percebe a placa, ok? Então, olha só como que nós vamos resolver esse problema. Nós vamos fazer uma lista de possibilidades. Vamos colocar nesse retângulo a lista de possibilidades. Então, a partir de agora, vamos colocar assim: P, se o motorista percebe a placa. N, se ele não percebe a placa, ok? Então, nesse primeiro caso, ou ele vai perceber a placa ou não vai perceber. Então, eu vou escrever entre parênteses PN, que são as possibilidades para o caso que o motorista passe pela primeira placa, ok? Continuando. A probabilidade de ele não perceber a placa é 1/2. Ah, mas eu quero saber a probabilidade de quantas placas para que ele tenha a chance de 99% de se ver as placas, certo? Só que nós vamos usar o raciocínio inverso para facilitar o cálculo. Ao invés de eu pensar que ele vai perceber a placa, eu vou pensar que ele não vai perceber a placa. Por quê? Porque depois é só subtrair 100, certo? Nós temos duas possibilidades: ou percebe a placa ou não percebe. E a soma da porcentagem dos dois casos tem que ser 100%. Então nós vamos calcular a possibilidade de ele não perceber, e depois, para perceber, é só subtrair 100, ok? Então, continuando. O motorista passa pela segunda placa. E aí, quais são as possibilidades? Ou ele percebe a placa ou não percebe. Então, continuando a nossa lista de possibilidades, o que vai acontecer? Quais são as possibilidades? Ou percebe, ou seja, PP, ou percebe e depois não percebe, PN, ou não percebe e depois percebe, NP, ou não percebe e não percebe, NN. Então, são essas as possibilidades. Aí eu pergunto para vocês: qual a probabilidade de ele não perceber nenhuma placa? 1 em 4, concordam? Só tem um par NN no total de 4 pares. Então, 1 em 4. Percebe, alunos, que é mais fácil a gente calcular a probabilidade de não perceber nenhuma do que o motorista realmente perceba pelo menos uma? É bem mais fácil calcular assim, ó. Qual é a probabilidade de que ele não perceba nenhuma placa, certo? Então, continuando. Ele vai passar pela terceira placa, e aí ou ele vai perceber ou não vai perceber essa placa. E aí, como que eu vou montar a nova sequência de possibilidades? Nós vamos montar olhando para a segunda sequência. A segunda sequência é PP, PN, NP, NN. Para cada par, nós vamos acrescentar o P de percebe e o N de não percebe. Então, vamos ter PP, P, PP,
N, certo? O segundo par é PN, então vai ter PN, P, PN, N. Ou percebe ou não percebe. O terceiro par é NP, então vamos colocar NP, P, NP, N. O último par é NN, então vamos colocar NNP, NNN. Assim, nós vamos ter essas possibilidades. Aí eu pergunto para vocês, qual a probabilidade que ele não perceba nenhuma placa? Nós temos, então, um trio no total de 8. Então, a possibilidade de não perceber nenhuma placa é 1 sobre 8, ok? Se ele passar por mais uma placa, ou ele vai perceber, ou não vai perceber. Vocês podem perceber que no retângulo que eu coloquei as possibilidades, não há mais espaço para colocarem grupos de possibilidades. Mas nós vamos raciocinar qual é a probabilidade, qual é a fração que representa a probabilidade de não perceber nenhuma placa. Observe que o primeiro caso é 1 sobre 2, no segundo caso 1 sobre 4, depois 1 sobre 8. O denominador é uma potência de 2, certo? Quando ele passa pela primeira placa, essa potência de 2 tem um expoente 1, olha só, 1 sobre 2, é a mesma coisa que 2 elevado a 1. Quando ele passa pela segunda placa, ficou 1 sobre 4, e esse 4 é 2 elevado a 2, segunda placa. Quando ele passa pela terceira placa, 1 sobre 8, esse 8 é 2 elevado a 3, terceira placa. Então, quando ele passar pela quarta placa, 1 sobre 2 elevado a 4, que é 1 sobre 16. Então, sempre eu estou tendo 1 sobre 2 elevado ao número de placas. Então, olha só, 1 sobre 2 elevado ao número de placas tem que ser menor que 1%, porque ele quer calcular qual o número de placas para que a chance seja maior que 99%. Então, eu vou calcular o inverso. Então, como que será o número de placas para que ele tenha uma chance menor que 1%? Então, olha só, é equivalente isso, né, aluno? Certo? Então, o que a gente vai fazer, então? 1 sobre 2 elevado a n é menor que 1%, a mesma coisa que 1 sobre 100. Então, imagina, se eu inverter as duas frações, eu vou poder inverter também o sinal da desigualdade. Então, invertendo 1 sobre 2 elevado a n e 1 sobre 100, nós temos 2 elevado a n maior, invertendo a desigualdade, que 100. Aí vem a pergunta, 2 elevado a quanto que é maior que 100? Vamos ver? 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 3, 8. 2 elevado a 4, 16. 2 elevado a 5, 32. 2 elevado a 6, 64. 2 elevado a 7, 128. Então, para que a potência seja maior que 100, eu preciso ter um expoente maior que 6, certo? Então, meu n vai ser maior que 6. Então, a quantidade mínima de novas placas de propaganda a serem instaladas vai ser 99, 51, 50, 6 ou 1? Resposta letra D. Resposta letra D. Boa preparação para o Enem. Deus te abençoe.